Oi, tudo bem? Esse vídeo é pra você que tem curiosidade sobre o programa de au pair, ou que tá pensando em participar do programa e quer saber se realmente é isso que a agência conta e se vale a pena de verdade. O vídeo de hoje é sobre os prós e contras de ser au pair. Let the bow break, let it come down, crash. Eu fui au pair nos Estados Unidos por um ano. Eu morei por cerca de 2 meses nessa família em Nova Jersey. E depois eu me mudei para essa família em Nova York, que eu fiquei o resto do meu programa inteiro. Na primeira família, eu cuidava de crianças menores. Na segunda, eu tive adolescentes. Com isso, eu tive a possibilidade de ver dois lados bem interessantes do programa de au pair e duas famílias muito diferentes. Então, levando em consideração as duas realidades que eu tive contato, eu vou falar pra vocês quais são as impressões que eu tive, positivas e negativas. Acho que a pergunta mais importante que todo mundo faz é: você é parte da família? Gente, vocês trabalham pra família, convenhamos. A gente vai realmente acreditar que a gente vai pra uma casa pra trabalhar com a família, pra cuidar dos filhos, pra receber um salário, pra realmente ser tratado como um membro da família? Existe você ficar muito próximo, ficar muito amigo da pessoa, mas, sabe, você ainda vai ter essas obrigações de trabalho, e se você fizer alguma coisa errada, alguém ainda vai ter que, sabe, talvez conversar com você, sentar com você e falar, ó, isso aqui não tá legal. O que é diferente de como seus pais tratariam você. Se você ficar doente, eles muito provavelmente vão te ajudar de alguma forma, mas sabe, é diferente eles sentarem e te abraçarem, então a gente tem que ter esse bom senso primeiro. Mas é muito de como você constrói o seu relacionamento com a família. A primeira família, eu me dava com a mãe, sendo que era, sabe, ok, eu gostava dela, acho que ela gostava de mim, mas o pai a gente tinha zero relacionamento, zero pra, tipo, negativo, tipo, de não ser bom. Inclusive, né, teve rematch e eu troquei de família. Mas na segunda família, o meu relacionamento com a família inteira, sabe? Foi só desenvolvendo muito bem e eu ainda mantenho contato com eles. Eu fiz meu intercâmbio em 2016, eu passei o ano de 2016 lá. E aí, ano passado, 2018, eu fui com meus pais e com meu namorado viajar para os Estados Unidos. E quando a gente foi para Nova York, eu tinha falado para eles que a gente ia fazer essa viagem. Aí eu mandei mensagem pra mãe falando, eu vou pra Nova York tal dia. Aí na mesma hora ela respondeu falando, vamos se encontrar, traz teus pais aqui, tua família aqui pra casa, que a gente prepara um jantar pra vocês. Eles se ofereceram, foi muito legal. A gente foi lá pra casa que eu morava e eles prepararam um jantar, conheceram meus pais, a gente conversou bastante, sabe? Foi um momento muito bom. Então, eu tenho eles como, sabe, pessoas que eu guardo pra vida, porque a gente teve um relacionamento muito bom, foi um ano muito construtivo. Teve momentos que eu errei, teve momentos que, sabe, o pai falar pra mim, tem isso que não tá legal, ou a mãe sentar comigo de falar, por que você tá fazendo isso errado, faça assim, assim. Então, não, eu nunca diria que não, eles são como os meus pais, mas eles são pessoas que eu gosto muito e que eu quero muito bem. Isso é uma primeira coisa que tem que ser compreendida. E principalmente, ter em mente que eu tive sorte de ter essa família que conversava muito comigo, que era muito aberta. Tanto o pai quanto a mãe, eles eram muito, sabe, extrovertidos e, sabe, fáceis de conversar, manter um diálogo fluido. Eles compartilhavam muitas coisas interessantes comigo. A gente conversava sobre política, eu também tinha o mesmo pensamento político que a mãe, então a gente se entendia muito. E ela me ensinava muita coisa, eu adorava ouvir dela, eles me perguntavam muito sobre o Brasil. Mas isso foi uma sorte que eu tive. Eu vi outras meninas tendo um relacionamento muito bons com a família, mas outras que tinham um relacionamento, sabe, normal. De trabalhador e empregador, entende? E um relacionamento cordial, né? De sempre perguntar, tá tudo bem? Aqui tá o horário dessa semana, vamos se organizar. Pra nunca prejudicar outra pessoa, sempre combinar os dias de folga. E que é o mínimo que você pode que é o mínimo que você pode esperar da convivência. Mas também tem um lado negativo, e isso a agência geralmente não vai te contar, mas tu tem que saber que tu pode ir pra uma família que não se importe muito com a sua situação, que te põe em horários muito desconfortáveis, que não dê a mínima pra questão das horas máximas que a pessoa pode trabalhar por dia. A minha segunda família, por exemplo, toda semana me dava sábado e domingo off, mesmo tendo em vista que eles só precisam me dar um dia e meio. Se eles quisessem que eu trabalhasse sábado pela manhã, ou sábado pela tarde ou à noite, eles poderiam, e aí só me folgava o outro período e o domingo, se quisessem. Mas eles sempre me davam o sábado e domingo inteiro, mas em compensação, durante a semana, porque eles eram médicos, eles trabalhavam muitas horas, e por vezes eu trabalhava assim, além das horas máximas por dia, que são 10 horas. Mas era só às vezes, e eu não me incomodava, porque realmente nos dias da semana eu não ia, sabe, eu não ia pra Nova York, eu não ia fazer muita coisa, e como eles me davam no final de semana, balanceava muito bem, mas isso foi um acordo, sabe, entre nós. E o meu trabalho com os adolescentes não era um trabalho exaustivo, ele era
ele era muito mais tranquilo, muito mais fluido. Mas agora, pensa tu passar 10 horas com um bebê que chora, que acorda tal hora e acorda de novo, e aí tem que trocar fralda, tem o horário das naps, aí às vezes acorda chorando, aí você tem que acalentar ele, ou quando você tem, aí tem que alimentar, tem que fazer os horários regradinhos de tudo, hora de brincar, etc. E principalmente se você tiver uma família com, sabe, várias crianças pequenas, 10 horas vai ser muito exaustivo. Então, é muito de você avaliar a situação de cada família. Então, não necessariamente trabalhar mais que 10 horas no dia vai ser ruim, mas vai ser de você compreender essa situação. Mas tenha em mente que existem famílias que não se importam e você deveria, se você estiver numa situação dessas, começar com a sua LCC. Ponto número 2, medo de rematch. Muita gente tem medo horrível de rematch e eu não vou mentir que quando eu entrei em rematch eu chorei pacas, meu Deus, chorei tanto, 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 me entupi de batata frita. Nossa, mas o meu rematch me mostrou que era muito medo do meu objetivo acabar ali e de me frustrar com o que eu tava querendo fazer, que era passar o ano inteiro lá. E por causa disso eu tava disposta a ficar numa situação muito desfavorável, porque eu não tava gostando da minha primeira família, tava muito ruim, o meu tempo off, eu era obrigada a trabalhar, porque senão eles ficavam reclamando, mesmo que a LCC falasse expressamente que eu tinha direito a esse tempo off todo dia. Eles me obrigavam a andar com cachorro quando a LCC falou que eles não podem me obrigar a nada com cachorro, mas eles falavam expressamente você tem, que faz parte das obrigações e você não conte pra LCC. Eles me falaram isso. E então era uma situação muito desfavorável e eu achava que eu tinha que ficar ali porque, e se eu não fosse outra família? Mas compreenda, gente. Tem muitas famílias, como eu percebi assim que eu que eu tive o match com a minha segunda família, que existem famílias que só pegam au pairs in country. A minha segunda família era uma prova viva disso. Todas as au pairs que eles pegavam era in country, porque eles preferiam que também a facilidade da menina já estar no país, mas era principalmente o fato de ela já ter tido um contato inicial, ela já pisou nos Estados Unidos, viu como é que é a situação e passou um mês ou alguns meses morando com essa outra família. Então ela já meio que está se acostumando, já passou pelo processo inicial do choque cultural de chegar no país e, vou trabalhar como au pair, o que é isso? Ela já passou por esse choque inicial e ela já tá mais imersa na cultura e mais imersa naquela realidade. Então eles sempre pegavam au pairs in country. Existem várias famílias assim, gente, não é pouca, porque, pensa bem, é um risco pra família fazer o match com a au pair que tá no seu país de origem, que nunca morou fora, que nunca teve experiência fora. E algumas famílias podem ficar um pouco receosas nesse sentido de, nossa, como será que vai ser? Porque uma coisa é falando por Skype, outra coisa é quando ela vier pra cá, um país que ela nunca esteve, nunca morou fora, nunca viveu longe dos pais, nunca trabalhou, sabe? Então, tem N casos, então não tenho tanto medo de rematch. Existem famílias que só pegam au pairs in country, que tem rematch já morando nos Estados Unidos. Então não pensem que ter rematch te põe atrás das outras au pairs que estão na lista, né, disponível para as famílias. Na verdade, o rematch pode te pôr na frente de várias, pelo sentido de vocês estarem no país, de vocês já terem tido uma experiência por certo tempo, mesmo que pouco, morando nos Estados Unidos e trabalhando como au pairs. Para algumas famílias isso é muito atrativo. É importante saber que o salário nos Estados Unidos é $195,75. Isso é o que é definido realmente no contrato, pela legislação, etc. Então, o mínimo que você receber realmente é isso. Mas tem famílias que, convenhamos, $195,75 é mais trabalhoso do que você simplesmente dar, sabe, 196 ou então 200. Então, a primeira família que eu morei me dava exatamente esse valor certinho, 195,75, depositava na minha conta como depósito automático toda semana. Enquanto a segunda família me dava R$200 em dinheiro mesmo toda sexta-feira. Mas isso foi uma sorte que eu tive, de fato, de eles me darem esse valor a mais. A maior parte das minhas amigas recebiam 200, mas algumas recebiam certinho, o valor bem contadinho. E não é uma coisa que vocês devam ficar chateadas, certo? Porque, de fato, você está entrando no programa compreendendo que o valor é esse, R$195,75. Se derem a mais, maravilha, mas nada de, saber exigir ou de ficar chateado por você receber o que você estipulou que ia receber, entende? O que vier a mais você fica feliz, mas se vier só isso, tá ok, porque esse é o seu salário real. Um pró que eu achei muito forte é o fato de quanto você amadurece. Eu tinha algumas amigas que eram realmente mais velhas, tipo 24, 25 anos, que já tinham trabalhado no Brasil, ou tinham terminado faculdade, ou estavam fazendo faculdade, então eles tinham muita maturidade. Mas para as au pairs, ou os au pairs que são mais novos, você aprende muito. É um tapa na sua cara de, olha só,
você não tem mais seus pais pra te ajudar, você não tem mais, sabe, seus amigos da vida inteira que te conhecem, você tá jogado num canto que você não conhece ninguém, você trabalha pra essa família e você vai ter que resolver a sua vida, sabe? Você vai ganhar seu dinheiro, como você vai usar esse dinheiro? Como você vai usar o seu tempo livre? Se você precisa aprender inglês, você vai ter que sentar, sabe, bunda na cadeira e estudar. E ter disciplina, porque você vai precisar disso. E vai ser muito de você conseguir aprender a se organizar. Então isso é uma coisa que muitas pessoas podem achar como um contra, mas eu não consigo ver diferente de um pró. Porque faz bem pra sua vida. Você precisa aprender a se organizar e ter responsabilidade, cuidar das suas coisas e amadurecer e ser adulto. Tal hora você vai precisar fazer isso. Então eu acho que esse é um dos maiores prós que eu trago pra minha vida do meu programa de au pair. Foi o quanto que eu amadureci e me tornei, sabe, adulta e compreendi que a vida tem momentos muito ruins. Você fazer o quê? Você não pode fugir da vida, você tem que passar por eles e passar por uns perrengues, mas você aprender a lidar com isso de maneira tranquila, sem se desesperar, sem descabelar e sem depender das outras pessoas. Então isso é uma coisa muito interessante. Um outro pró é você aprender a apreciar a sua companhia. Apesar de que você faz amigos no programa de au pair, tem os encontros semanais que a LCC, que as coordenadoras, né, fazem com as au pairs da região, e você vai conhecer as meninas e tudo mais, você vai encontrar pessoas que você se dê bem, mas não é sempre, sabe, que você vai estar com outras pessoas com disponibilidade. Então, você aprender a apreciar a sua própria companhia é um crescimento pessoal muito grande e muito interessante de você fazer. Eu não preciso nem falar, né? O meu pró favorito, que eu diria de lavada, é o quanto que você conhece e abre sua mente para uma nova cultura. Você emerge numa realidade totalmente diferente, um país diferente, idioma diferente, modo de pensar diferente, cultura diferente. E por mais que a gente veja filmes e pense, não é tão diferente, viver lá, você sente o baque. E eu achei muito positivo, eu abri muito a minha cabeça, porque eu não só conheci muito sobre a cultura americana, mas eu fiz muitas amizades de outros países, e é uma coisa que você nunca vai perder, você sempre vai ter esse conhecimento, essa compreensão de mundo que você adquiriu e que você leva pra sua vida como uma pessoa, sabe, muito mais aberta e com um olhar muito mais amplo de tudo, entende? Então esse é o pró mais forte que eu inevitavelmente tenho que mencionar, mas também é muito de como você aproveita essa oportunidade. Eu conheci algumas meninas que, como elas não chegaram nos Estados Unidos com inglês bom, elas só saíam com brasileiro. Ou sempre chamar esse mesmo grupo de brasileiras pra conhecer algum canto, só pra ver, sabe, sightseeing, pra ver o lugar, andar só por Nova York, andar pela cidade que seja perto de onde você mora, mas sempre com brasileiros. Eu acho que não é tão bom assim. É bom de você se sentir em casa, você pensar, pessoas que me entendem, pessoas que falam meu idioma, pessoas que, sabe, entendem as piadas, os memes, etc. Mas você está desperdiçando uma oportunidade muito grande de abrir sua cabeça para outros modos de pensar e outras pessoas que você talvez nunca tenha oportunidade de conhecer em outras situações. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar que se rodear só de brasileiros é confortável, mas sair da zona de conforto é o que realmente te faz crescer. Um contra que eu preciso falar para vocês é, além dos horários que às vezes podem ser excessivos ou da falta de organização de algumas famílias, ou da imposição sem te consultar de questão de dias livres, algumas famílias quererem arbitrar quando é as suas férias. Você decide em acordo com a família quando vão ser suas férias. A família não pode te impor, você tem que tirar férias nesse momento aqui. Eles podem conversar, a gente vai viajar, então talvez seja mais conveniente, mas você tem que falar, tudo bem, concordo. Não deixe eles te imporem nada, porque você pode ser pushed around, tipo, podem meio que te controlar, muito além do que deveria ser. Então é um cuidado que as meninas têm que ter, porque existe gente de má fé em todo lugar, né? E os Estados Unidos não tá livre disso. Então também não é plausível a gente falar que não tem nenhuma família que não vai se importar com a au pair e que vai meio que querer fazer o que for melhor pra eles, independente do que a au pair pensa, ou, sabe, de se ia ficar bom ou ruim pra au pair. E, notavelmente, o contra mais forte de todo o programa de au pair, é o que a base dele é o fato de que você mora com o seu empregador. Então, pensa como é que é você morar com seu chefe. Você tá off, você termina no seu horário tal, que foi estipulado, ou no meu caso, na segunda família, era quando os pais chegavam em casa, depois que eu já tivesse garantido que o mais novo tinha terminado o dever de casa, eles não tinham, sabe, nenhum canto pra sair que eles tivessem me pedido pra eu levar, eu tava off. E eu ia pro meu quarto, mas o que isso impede, tipo, do mais novo, por exemplo, que na época tinha 10 anos, de ir no meu quarto e bater na porta e querer conversar comigo, querer brincar comigo, né?
Na primeira família, os pais falavam muito porque eram crianças pequenas, então precisavam ouvir, tipo, um menino de 5, 6 anos. Precisava que os pais falassem, ó, a Tamires não tá trabalhando agora, tá bom? Deixa a Tamires no canto dela, porque eles não me viam como só ao pé deles. Quando a criança é menor, ela vai te ver como, sabe, uma amiga, ou uma irmã, ou uma tia, sabe? Alguém que você possa sempre estar tendo contato com. Então é muito difícil você explicar pra eles, ei, essa pessoa aqui, ela só trabalha nesse horário, depois ela pode estar andando pela casa e você não perturbe ela, tá? Crianças vão ter dificuldade de entender isso. Porque no fim das contas é criança, então o que você pode fazer? O que é complicado é quando os pais te pedem coisas. Você tá no seu horário off, mas eles vão lá no seu quarto e falam, ah, teria como você fazer tal coisa? Ah, será que seria pedir muito se você pudesse ir comprar essa coisa, ou então levar o fulaninho pra tal canto? E eu não sei vocês, mas eu não tinha muita coragem de dizer não, se eu não tava fazendo nada. E eles sabiam que eu não tava fazendo nada, entre aspas, eu tava só no meu quarto descansando. Se eu tivesse alguma coisa marcada, eu ia falar, ah, eu tenho tal coisa marcada, não vai dar. Aí eu sabia, né? Mas se eu tô só no meu quarto sem fazer nada, eu não tinha como falar, ah, não vou fazer, não tô afim de fazer, sabe? Porque é muito de uma construção de relacionamento com eles. Você tem que ser flexível. É uma coisa muito chave do programa de au pair, é você ser flexível, você tá à disposição e você não, sabe, ficar chateado com facilidade. Você tem que ter muita resiliência pra não ficar incomodado com muitas situações, porque você mora com eles. E você mora com as pessoas pra quem você trabalha. Então eles têm esse, como se fosse controle sobre você, esse nível de hierarquia. E você sempre vai ter que respeitá-los e tratar eles bem, mesmo que você esteja, sabe, muito chateado, você não vai querer comprar uma briga pra, sabe, culminar num rematch, estar numa situação muito desagradável. Então esse é um contra, né, do fato que realmente você não tem como fugir disso. A ideia do au pair é você realmente morar com a família pra quem você trabalha. E um outro contra que eu tenho nesse mesmo sentido é, eu sei algumas amigas minhas que também tinham isso e algumas outras que não tinham, mas eu tinha muita, muita vergonha de ir na cozinha preparar uma comida pra mim quando eles estavam todos em casa. Porque geralmente eles ficavam na cozinha. Pelo menos a mãe sempre ficava na cozinha, tinha um computador na cozinha mesmo. E eles ficavam muito pela cozinha. E eu tinha muita vergonha de, sei lá, eu quero preparar um jantar super bolado. Eu vou ficar lá na cozinha preparando as coisas por tipo meia hora pra eu comer sozinha. Não. Se você parar alguma coisa, eu ia perguntar se eles queriam também. Ou 98% dos casos eu só não ia. Eu esperava eles irem dormir, ou eles saírem da cozinha e eu comer uma coisa rapidinha. Mas eu também tinha sorte que geralmente a gente fazia jantar pra todo mundo. Tipo, os pais gostavam de cozinhar, então eu meio que era auxiliar deles, assistente de culinária deles. Então eles me falavam, ah, faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, enquanto eles ficavam fazendo outras coisas também da cozinha, de cozinhar. E no final eu lavava tudo. Algumas vezes os pais lavavam, eles falavam, ah, não, Tamires, pode ficar off, a gente termina de lavar aqui. Mas outras vezes eu lavava e eu ajudava eles a cozinhar, então geralmente o jantar já tava feito ali, mas quando não tava, ou sei lá, eu só não quis jantar porque eu não tava com fome e aí mais tarde eu não queria comer aquela comida, eu queria comer outra coisa. Eu ficava com muita vergonha. Então acontecia muito de eu esperar eles irem dormir pra eu ir comer, ou tipo de manhã eu esperar eles irem trabalhar pra eu tomar café da manhã, ou até mesmo acordar mais cedo pra eu já tomar meu café da manhã, sabe, sem ter ninguém olhando. Eu nunca gostei muito de comer com pessoas olhando, mas isso é uma coisa minha. E eu tinha algumas amigas que também ficavam com vergonha, tipo, você ir na despensa e pegar um biscoito, um pacote de biscoito pra você, um pacote de biscoito que, sei lá, as crianças da família também gostam. Alguém pode ficar, ah, esse é meu biscoito, porque são crianças, eles vão apontar e falar coisas. E a gente não pode levar pro lado pessoal, mas a gente também não quer ficar numa situação desconfortável. Então eu sempre esperava eles não estarem perto. E uma outra coisa é, você tem que, se eles não forem respeitosos sobre isso, você tem que tentar pedir de maneira bem gentil, que eles tenham essa consideração, esse respeito quando você estiver, tipo, fazendo Skype com a sua família. Você tá falando com a sua família, aí eles chegam, ah, Tamires, você pode fazer tal coisa? Você tá no seu horário off. Aí você fala, ah, eu vou já, tá certo? Eu tô só falando com a minha mãe. A minha família era muito, muito compreensiva sobre isso. Se eles me escutassem conversando, né, que você consegue ouvir de fora da porta do meu quarto, em que eu tava conversando com alguém, eles não iam bater, eles esperavam um tempinho, eles só batiam e falavam, ah, Tamires, depois você vem aqui. Ficava por isso. Mas também é muito de você respeitar o seu tempo de trabalho também. Você não vai, durante esse tempo de trabalho, pensar, ah, não tem nada a ver de casa, eu tô no meu horário de trabalho, mas eu vou conversar com a minha família, ou eu vou, sei lá, jogar um jogo. Não, né? É o seu horário de trabalho ainda, você tem que estar à disposição deles plenamente. E você pode, tipo, ninguém vai te impedir de, quando você terminou tudo que você tinha pra fazer, você, sei lá, pega um livro e fica lendo, mas se a família chegar, eles vão achar ruim, porque o seu trabalho é com as crianças. E se lembrem sempre disso.
Então, mesmo que você tenha terminado o dever de casa, terminou de preparar comida, limpou a cozinha, arrumou os quartos, as crianças são banhadas, eles ainda vão, se você ainda tá no seu horário, é esperado de você que você dê atenção pras crianças, brinca com elas, conversa, constrói um laço ali. Você pode estar super cansado, mas, gente, uma coisa que é muito importante e que é um contra na questão de ser uma coisa que é muito importante é que você se lembre de que você foi atrás disso. Você quis esse programa de au pair e você sabia que ia ser cuidar de criança. Então, mesmo que você esteja cansado, você tem que sempre se lembrar. É o meu trabalho. Fazer o quê? Eu vou me demitir e voltar pro Brasil? Você pode, se você quiser. Mas muitas pessoas não têm essa vontade quando eles... Mas muitas pessoas, quando vêm pro programa de au pair, vêm pra realmente terminar um ano. Ou, se você estender, sabe, terminar o seu período aqui. Um outro contra é você não tem, tipo, sick days. Você pode pedir, quando você tá muito doente, se você estiver acordado doente, você conversa com a família, mas fica a critério deles de deixar ou não. Se eles precisam muito de você, né, o que eles vão fazer? O último contra, mas eu não sei se chamaria de contra mesmo, porque é só uma realidade que pode ocorrer. Não tenham altas expectativas sobre feriados como Natal ou tipo seu aniversário. Porque a família pode ser maravilhosa, podem comprar um bolo, podem, sabe, te dar vários presentes, mas pode não acontecer. E junto com tudo isso, né, o contra da privacidade, né? Tipo, mesmo você tá no seu tempo off, mas você provavelmente não vai querer andar pela casa com a sua roupa de dormir, se ela for, sabe, mais curta, sabe? Andar com um shortinho curto ou uma camiseta que você usa pra dormir, que, sabe, talvez você esteja sem sutiã, não sei. Você não vai se sentir tão à vontade pra isso. Mas o foco realmente de fazer esse programa de au pair dar certo e de você usufruir o máximo dele é você ter muita compreensão do que você tá se candidatando pra fazer. Sempre se lembrar. Eu estou aqui morando na casa dos meus chefes e eu trabalho com isso, e eu não tenho a possibilidade de eu ficar, sabe, me estressando ou, sabe, brigar com criança só porque eu tô estressada, ela não fez nada, ou porque eu não gosto mais do meu trabalho. Às vezes você tem que, tipo, aguentar e só engolir, e é isso. É a parte do combo que você tá tendo aí. Você tá recebendo dinheiro, você não paga pra morar na casa da família, você ganha salário toda semana, você tem os seus dias off. Você pode viajar, você pode estar morando fora com essa experiência super interessante e de cultural exchange, de saber aprender mais sobre outra cultura. Então, você tem que aceitar o pacote completo do jeito que ele é. Tem muita essa compreensão que exige dedicação da sua parte para que dê certo. Então é isso pelo vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho mais pra vocês sobre o programa de au pair e que eu esteja de alguma forma ajudando vocês a decidirem se ele é pra você ou não. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E se você tiver gostado, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.